Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Esse episódio está muito forte, está muito poderoso. Eu quero já te agradecer por você estar investindo o seu tempo para nos ouvir. Já te peço, um favor, printa aí a tela do nosso podcast onde você está ouvindo, envia para quem você sabe que precisa ouvir, no WhatsApp, no grupo da família, partilha aí. Tenho certeza que os episódios que o Senhor tem colocado em nosso coração tem falado com muitas pessoas. Estou muito feliz com o retorno que nós temos obtido. Amém? Que Deus continue abençoando. Estamos crescendo e isso tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu quero que você aí printa, posta lá nas suas redes sociais, lá no seu story do Instagram, lá no Facebook, amém? No Twitter, caso você tenha. Amém? Quero que você saiba que tudo que nós fazemos aqui no podcast Mais 7 Bíblico é para que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar a sua casa, Deus venha abençoar o seu ministério em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito forte, Como texto base eu quero usar Provérbios. Provérbios tem muito para nos ensinar e fica no livro de Provérbios, no capítulo 17, especificamente no verso 28, que diz o seguinte: quando se cala, eu estou lendo aqui a versão Almeida, século 21, ok? Gosto muito dessa tradução aqui. Diz assim, quando se cala, até o tolo passa por sábio. Preste atenção, está dizendo que o tolo calado se passa por sábio, ok? E o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. Preste atenção nisso. Queridos, isso aqui é muito forte. Nós vamos partilhar, nós vamos discorrer sobre o segredo de ficar calado, o segredo do silêncio, podemos dizer. Ok? Eu vou ler aqui o texto mais uma vez para ficar gravado no seu coração, na sua mente. Provérbios 17, 28. Quando se cala, até o tolo se passa por sábio, e o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. Isso é forte demais. Por quê? Isso é forte demais. Por causa do silêncio. Às vezes, meu irmão, o silêncio fala mais do que 1.000.000 de palavras. Às vezes o silêncio, ele é muito mais útil do que uma avalanche de palavras. Sabia disso? Veja bem, eu não vou falar do poder das palavras, ok? Não é o nosso tema hoje. Não vou falar sobre a importância das palavras, não, ok? Eu sei que a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Eu sei disso. O próprio Salomão fala isso. Mas não é disso que eu quero falar do valor do silêncio. Nesse texto, Salomão está dizendo que quando está calado, ou seja, quando está calado, quando está em silêncio, até o tolo se passa por sábio. Veja isso. E aquele que fecha os lábios é visto como um homem de entendimento. Preste atenção nisso. Por quê? Porque quando nós estamos em silêncio, na maioria das vezes, nós estamos refletindo, sabia? É por isso que existe uma teoria que diz assim, fulano calado é melhor do que o cicrano falando, entendeu? Por quê? Por causa que falar na hora errada ou falar o que não deve é tão terrível quanto você fazer algo premeditadamente contra uma pessoa, sabe? Então por isso que Salomão está dizendo, olha, o tolo calado, ele se passa por sábio, porque no pacote da sabedoria
está o silêncio, sabia? Às vezes, meu irmão, você só precisa ouvir, sabe? A gente é muito conhecido, né? Um jargão que diz assim, olha, você tem 2 ouvidos e uma boca só, é para você ouvir mais e falar menos, né? É claro que se a gente não souber usar essa sabedoria, né, vamos colocar assim, esse princípio, né, a gente pode se complicar, porque ouvir qualquer coisa também não é saudável, entenda? Paulo diz que você examinar tudo, para a gente examinar tudo e reter apenas o que é bom, né? É o que Paulo está nos ensinando. Examinar tudo e retende o bem, ok? Então tem esse segredo também. Porém, preste atenção numa coisa. O próprio Jesus, em alguns momentos, ele não falava, né? Eu quero chamar a sua atenção para um acontecimento extraordinário, tá? Qual? Qual era? A Bíblia diz que alguns fariseus, alguns líderes das sinagogas, pegaram a mulher no ato de adultério e levaram até Jesus. Aqui tem 2 detalhes interessantes. O primeiro é que eles pegaram a mulher no momento do ato. Então, no mínimo da gente se preocupar, desconfiar, né, se isso já não estava premeditado ou tramado, né? E o outro fato é que só levaram a mulher, o homem não foi, né? Aparentemente só a mulher que estava no ato, o homem não estava. E aí jogaram ela aos pés de Cristo e perguntaram, olha, a lei de Moisés diz que é para apedrejá-la. E tu, o que dizes? A Bíblia fala, uma narrativa vai dizer, que sabe o que Jesus fazia nessa hora? Escrevia na areia. Eu acho esse texto muito forte. Note que ele não respondeu de imediato. Ele meditou na resposta, ele meditou em como seria absorvido o que ele iria dizer. Não, eu não acredito que Jesus estava pensando no que falar. Eu acredito que Jesus estava pensando em como falar o que deveria falar. Nisso sim eu acredito. Por quê? Vou explicar. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz, no livro de Salomão, no capítulo 7, 8, a sabedoria está falando e a sabedoria diz que antes de qualquer coisa ela já estava com Deus. Então, Deus, a sabedoria nasceu dentro do nosso Deus. Nasceu dentro dele. Então, ele é a expressão da sabedoria. Ok? Você vê, ele deu um pouquinho da sabedoria dele para Salomão, você viu o que aconteceu, né? Você viu o que aconteceu. Mas vamos terminar aqui. Depois eu vou falar de um acontecimento que Salomão viveu também, baseado na sabedoria que ele absorveu de Deus. Amém? A Bíblia diz então que quando a mulher cai aos pés de Jesus, ele está escrevendo na areia. A gente nunca vai saber o que Jesus escrevia na areia. Mas eu posso imaginar o momento em si se discorrendo. Ok? Diante dos olhos de todos que estavam lá. Ele escrevia na areia. Note, ele não gritou com os homens, ele não gritou com a mulher, ele não repreendeu os homens e muito menos repreendeu a mulher, né? Mas pastor, o que você está querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar o valor do silêncio, sabe? Sabe aquela coisa, meu irmão, se eu pudesse dar um conselho para você hoje, a Bíblia diz que dos muitos conselhos se extrai a sabedoria, né? Se eu pudesse dar um conselho hoje, eu diria o seguinte: avalie bem suas palavras e se não souber o que falar, fique em silêncio. Porque o silêncio, em alguns momentos, fala mais do que 1 milhão de palavras. Ok? Então, sabe, quando você for ofendido,
Se o teu desejo é ofender, fique em silêncio. Quando alguém te maltratar verbalmente, quando alguém te humilhar verbalmente, quando alguém te menosprezar verbalmente, se o teu desejo for retrucar, devolver, sabe? Se vingar verbalmente, fica em silêncio. Porque até o tolo, quando fica calado, é tido por sábio. E o que fecha os lábios é visto como um homem de entendimento. Amém? Então Jesus escrevia na areia. Quando Jesus está escrevendo na areia, algo tremendo acontece. O pessoal está indagando ele. A mulher está apavorada. Porque se tinha alguém, ouça bem o que eu vou te dizer, se tinha alguém que poderia julgar aquela mulher e condená-la, não apenas julgá-la, mas condená-la naquele momento, naquele local, essa pessoa era Jesus, que estava lá. Os fariseus, chefes da sinagoga, queriam pegar Jesus em uma blasfêmia, queria pegar Jesus se ele dissesse, olha, não, eu digo que não é para apedrejar ela, então ele estaria indo contra Moisés. Se ele falasse é para apedrejar, então ele perderia o amor que ele tinha pregado desde o início do seu ministério, né? E ele teria, se ele dissesse que é para apedrejar, ele estaria quebrando o seu próprio princípio de amor. Tá entendendo ou não? Então, preste atenção nisso. Até que ele levanta vagarosamente a sua cabeça e fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, note que as palavras que Jesus usou é as palavras sábias de alguém que refletia no silêncio, né? Note, entenda bem, volta a falar, não, eu não acredito que Jesus estava pensando no que dizer. Não, Jesus é a expressão da própria sabedoria, ok? Eu digo que Jesus estava pensando em como dizer, ok? Porque ele sabia o que dizer. Ele só tinha que obter o resultado que ele obteve. Ele não poderia livrar a mulher e deixar os fariseus irados, né? E não podia satisfazer os fariseus e deixar a mulher em maus lençóis, ou seja, morrendo apedrejada. Ela errou, né? Mas não era o princípio que Jesus estava pregando, não era o princípio da vingança, e sim o princípio do perdão, né? Porque note uma coisa, toda vez que você age por impulso, você, em 99% dos casos, você fala o que não deve, sabe? Aí depois fala assim, muitas vezes a gente ouve, né, essa frase, eu falei sem pensar. Meu irmão, não existe isso. Você só fala, a Bíblia diz que você só fala o que o coração está cheio, a boca só fala o que o coração está cheio. Então, mas eu estava no calor da emoção, é outra situação. Eu tinha perdido a razão, é outras circunstâncias. Mas normalmente a gente fala o que a gente elabora na nossa mente, entendeu? Mas o sangue estava fervendo. Não, meu irmão, é um problema que você precisa tratar, sabe? É um problema que você precisa trabalhar na sua vida. Se você é desse jeito, né? A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Isso é forte demais. Também está em Provérbios, né? Se você é muito emotivo, você precisa tratar as suas emoções. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Você vê que isso aqui eu não vou tratar nesse episódio, porque eu volto a falar, eu não vou misturar aqui os assuntos, ok? O assunto aqui específico é sobre o valor do silêncio, ok? É sobre o valor de ficar em silêncio. Amém, meus irmãos? É o segredo de ficar em silêncio, né? A Bíblia diz que quando Jesus decide falar, ele diz que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Note que ele atingiu da forma certa, da forma correta, todas as partes.
Tá entendendo? A mulher já era pecadora, então isso não afetou ela. Ela já estava ali sendo julgada como uma pecadora. Ok? E se os fariseus dissessem que não tinha pecado, eles estavam mentindo. Ok? E se eles jogassem a pedra, eles estavam dizendo que não tem pecado e estariam mentindo. Ok? Então, note, e se eles parassem para discutir com Jesus, eles tinham medo que Jesus revelasse o pecado que eles possuíam. O que eles possuíam? Ok? Eles recebiam propina. Isso aqui é assunto para um outro episódio. Ok? Então, quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que eles vão se retirando em silêncio. Eles entenderam que calado até o tolo se passa por sábio, né? Eles foram se retirando e ele continua escrevendo na areia, ele continua em silêncio. Meu irmão, o silêncio vale muito. O silêncio tem muito, muito, muito valor. Sabe? Se você não está preparado para falar, peça um tempo, fique em silêncio. Se você não sabe o que dizer, fique em silêncio. Se você até sabe o que dizer, mas vai ofender, vai gerar discórdia entre você e outra pessoa, fique em silêncio. Salomão está falando que calado até o tolo se passa por sábio. E o que fecha a boca se passa por homem de entendimento. Isso é muito forte, ok? Quando todo mundo foi embora, Jesus olha para a mulher e fala assim: cadê aqueles que te acusavam? Ela responde, sabe o quê? Foram embora. Aí essa frase que Jesus fala agora é para, se você estiver sentindo o que eu estou sentindo aqui, meu irmão, o Espírito Santo está nessa palavra. Amém? O Espírito Santo está nessa palavra. Se você entender, a sua vida vai mudar para sempre. Você vai passar a ouvir mais, a filtrar o que ouve, e você vai passar a provar de um gozo na alma tremendo. Por quê? Porque o silêncio, ele te joga para dentro de si mesmo. O silêncio te convida a uma viagem interna no seu interior, o que te faz muito bem. Amém? Jesus diz o seguinte para ela: nem eu. Por que ele fala nem eu? Esse nem eu significa: eu poderia te julgar, mas eu não vou. Eu vou te perdoar. Amém? Meu irmão, o silêncio de Jesus calou uma multidão de alvoroçado, uma multidão de atrapalhado, uma multidão de tolo. Ele fala poucas palavras e essas poucas palavras resolvem a vida de uma mulher. Resolve a vida de uma pecadora que estava com os dias contados, estava com a morte agendada, podemos dizer assim. Eu ia falar premeditada, mas na verdade Jesus não premeditou a morte daquela mulher. Talvez os fariseus sim, mas Jesus não tinha a premeditação da morte daquela mulher. O que Jesus tinha em mente para aquela mulher era o perdão. Era o perdão que ele tinha para ela. Ele diz, olha, nem eu. Ou seja, eu não vou te acusar. Cadê os teus acusadores? Ela fala, foram embora. Ela está humilhada. Ela está apelando, ela está na esperança de ser absorvida. Né? Porque errar, meu irmão, todo mundo erra. O problema é que ninguém pode errar hoje em dia, que você pode ter acertado 1000 vezes, mas se você errar uma, vão esquecer as 1000 vezes que você acertou e vão lembrar só do momento que você errou. É a injustiça do mundo em que nós vivemos hoje. Então, é necessário que você entenda isso. Por quê? Por causa que quando Jesus diz para ela, olha, nem eu, ele está dizendo, olha, acabou, sabe?
Note que num caso tão grave, mas tão grave como esse, que ao ponto, era tão grave, eu preciso que você entenda isso. Era tão grave, mas tão grave, que Moisés, no livro de Levítico, deixou escrito que se uma mulher fosse pega nesse ato, ela seria apedrejada até a morte. Ok? E num caso tão grave como esse, que era assim que os fariseus e os chefes das sinagogas olhavam para esse ato, Jesus acaba com essa situação gravíssima em poucas palavras. A primeira frase foi: que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, foi a primeira sentença. Você pode jogar pedra nela, é claro que pode. Pode apedrejar, mas só quem não tiver pecado. Então, partindo desse princípio, que só poderia jogar pedra naquela mulher quem não tem pecado, então quem ali naquela multidão inteira poderia jogar uma pedra naquela mulher, poderia apedrejar aquela mulher? Jesus. Ok? Só que o que ele fala? Nem eu, quando ele pergunta: cadê os teus acusadores? Ah, querido. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus perguntando para mim e para você: onde estão os teus acusadores? Porque quando estamos diante de Cristo, não tem acusação, não é isso que diz Romanos 8:1? Nenhuma condenação há, né, para quem está em Cristo Jesus, né? Porque cuja vida está coberta pelo sangue vertido na cruz. Amém? Ele diz, ela diz: foram embora. Ele fala: nem eu que? Eu não vou te apedrejar. Eu posso, mas eu escolho não te apedrejar. Eu escolho te perdoar. E aí dá a sentença que muitas vezes a gente passa por esse texto várias vezes e não consegue lembrar dele, da importância que ele tem. Ele diz: vai e não peques mais. Ele está dizendo: olha, você está perdoada. Você não vai morrer hoje. Mas olha, vai e não peques mais. Ok? Pastor, o que você está falando? Estou falando do valor do silêncio. O valor do silêncio. Querido, presta atenção. Se aquela mulher fosse uma tagarela, né? Fosse uma mentirosa, porque você pode ver, toda pessoa que fala demais tende a ser um mentiroso nato. E quando eu digo fala demais, é tagarelice mesmo, sabe? Tagarelar mesmo, falar mais do que deve, mais do que a conta, sabe? Não consegue ficar calado. Essas pessoas tendem a agir de forma tola, ok? Entenda bem, não é todos, mas a maioria tende a agir de forma tola. Preste atenção nisso, né? Por quê? Porque as muitas palavras tendem a perder a razão, sabe? É por isso que você tem que ser ponderado. A Bíblia diz que tudo você precisa ser temperado, né? O que significa isso? Significa estar no ponto certo, sabe? Estar na medida certa. E as nossas palavras precisam também ser medidas, ok? Nós precisamos, sabe? Por que muitas vezes famílias brigam, casais brigam, pais e filhos brigam? É porque um não conseguiu segurar a língua, não conseguiu ficar em silêncio, ok? Volta a falar: não estou falando do poder das palavras. Talvez no nosso próximo episódio eu fale do poder das palavras, amém? Mas não nesse. Esse daqui eu quero falar do valor do silêncio, do valor de saber a hora de falar e o que falar. Porque, preste atenção nisso, se você falar no momento errado, talvez ainda que você fale a coisa certa, mas por ser o momento errado você não tenha êxito. Está entendendo ou não? Por quê? Por causa que a coisa certa, a palavra certa no momento errado pode ser mal interpretada, sabe? Ou no momento errado, sabe? Ou melhor, as palavras erradas no momento certo. Às vezes o momento está correto, às vezes o momento é propício, é a hora de você falar. Só que você fala as palavras erradas. Por quê? Porque não meditou,
porque não ponderou, porque não aceitou o convite do silêncio para fazer uma introspecção, para ir lá na sua alma, trazer o conhecimento da palavra, meditar no Espírito Santo de Deus, sabe? Aí, depois que a briga começa, meu irmão, depois que a briga começa é difícil de parar, até que um controle as suas emoções e fique em silêncio, sabia? Até que um controle as suas emoções, controle o seu temperamento e fique em silêncio. Nesse momento a briga pode acabar, né? E se for uma pessoa colérica do outro lado, né? Eu vou separar um dia para a gente falar aqui também sobre temperamento, porque é muito bom. Isso faz parte da configuração mental, ok? Que é o mindset que a gente tem estudado aqui, ok? Mas a grande verdade é que se um não escolher, não tomar a dura decisão, porque imagina comigo, no meio de uma discussão fervorosa, você parar e pensar, ei, eu vou ficar calado. Ah, querido, como diz a minha mamãe, né? Como dizia a minha mamãe, tem que ter sangue de barata. É uma brincadeira para descontrair. Mas a verdade é que você precisa ser muito sábio, querido. Note que ele está dizendo que de boca fechada até o tolo. Entenda bem, pense comigo. Você concorda que se Salomão está dizendo que se o tolo, ele é tolo, presta atenção, é o tolo, de boca fechada se passa por sábio, então você concorda que uma das características da sabedoria é o silêncio? Você concorda? Você concorda que um homem sábio, uma pessoa que é sábia, ele tende a ficar mais em silêncio do que falar? Concorda comigo? Porque Salomão está falando que até o tolo, ou seja, ele é tolo, mas de boca fechada ele se passa por sábio. De boca fechada ele parece um sábio. E aquele que fecha os lábios é visto como um homem que tem entendimento, um homem de entendimento. Olha que forte isso. Então, você há de concordar comigo que se Salomão está falando que o tolo de boca fechada se passa por sábio, um dos princípios da sabedoria é o silêncio. Ok? Então, você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Sabe? Muitas vezes, mas eu não sou de levar desaforo para casa. Meu querido, aprenda de vez em quando. Entenda bem, eu não vou falar levar desaforo para casa. Sabe? Como eu falei aqui, já usei aqui o termo, né? Eu não tenho sangue de barata, meu irmão. Fique em silêncio às vezes. Fique em silêncio e reflita, né? Eu já disse aqui em um outro episódio, mas o que é bom tem que ser ensinado sempre, né? Mas eu digo, aquilo que falam de você, sabe? O que as pessoas falam de nós é veneno, sabe? Só vai nos fazer mal se a gente tomar. Se a gente escolher não beber, meu irmão, não vai fazer mal nenhum. Sabe? Mas o que eles estão falando de mim é mentira. Melhor ainda. Se é mentira, você sabe o que você é, né? Não, o que estão falando de mim é verdade. Também é bom. Porque se for verdade e for ruim, você precisa reconhecer que você tem que melhorar. Agora, se for verdade e for bom, continua sendo bom. Né? Não foi isso que aconteceu com Paulo? Falaram para Paulo, tá todo mundo falando de Jesus aí, mas estão falando mal. Né? Aí ele disse assim, olha a resposta de Paulo, que seja bom ou que seja ruim, mas que falem de Cristo. Oh, glória! Amém? Então, é necessário que nós venhamos aprender esse mindset. Qual mindset, pastor? Ouça mais e fale menos. Né? Fale menos, fale as palavras certas, na hora certa. Se você ama alguém, não diga jamais que a odeia. Se você se preocupa com alguém, jamais diga o contrário. Por quê? Porque é o que você fala que vai ficar guardado. Sabe? Não, mas eu falei de brincadeira. Meu irmão, esse negócio está virando mania. E isso aí tem destruído e amaldiçoado a vida de muita gente. Porque mesmo brincando, quando você fala, meu irmão, a tua palavra ela vai em busca de fazer aquilo que foi mandada a fazer. Sabe, isso aqui já vai estar incluído no poder das palavras, não é o caso hoje. Hoje nós estamos falando sobre a importância, sobre o valor do silêncio, ok? Porque até o tolo
quando está em silêncio, ele é olhado, ele é visto como sábio. E aquele que fecha os lábios, é o que diz Salomão, ele é tido como homem de entendimento. Ok? Então é preciso que eu e você venhamos a aprender esse segredo. A Bíblia diz que duas mulheres chegaram próximo do rei Salomão, perto do rei Salomão, ele estava julgando, e elas contam a história. E a história, para resumir para você, que o nosso tempo aqui já foi, já está ficando um pouquinho longo já esse episódio, vou resumir aqui para você. Diz que as duas mulheres chegam, uma está com o filho morto no colo, a outra está com o filho vivo. E aí elas dizem, olha, essa mulher é a mulher do filho vivo, tá? Que está com o filho vivo no colo. Essa mulher, ela está dizendo que o meu filho, olha isso, é o que está morto. Mas na verdade o meu filho está vivo. Vês aqui, meu filho está vivo. Aí a outra diz assim, a outra que está com o filho morto no colo, diz assim, meu Senhor, meu rei e meu Senhor, eu estava dormindo e o filho dela morreu, ela deitou por cima, e a Bíblia fala que a mãe do filho morto deitou por cima dele e ele faleceu, ok? Era novo, ela, com sono pesado, deitou por cima da criança, a criança veio a falecer. E aí a Bíblia também fala que ela pegou e trocou a criança com a criança viva da mãe que estava do lado, ok? Ótimo. Beleza. A Bíblia diz que a filha do filho morto fala assim, olha, ela trocou. O meu filho é aquele que está vivo. E esse aqui é filho dela. E ela está dizendo que aquele filho que está vivo no colo dela é o meu filho, é o meu filho, né? Ela está dizendo que é o filho dela, mas é meu filho. Salomão para, medita, pensa e ele toma uma decisão. Note que sempre antes de uma grande decisão, sabe? Toda grande decisão é seguida por um certo silêncio, ok? Né? A Bíblia diz, tem um texto na Bíblia, o único texto na Bíblia que diz que houve 30 minutos de silêncio no céu. Né? Isso é forte. Imagina, isso é muito forte. Né? Então, se você parar para avaliar. A Bíblia diz então que Salomão, tendo que julgar aquela situação, ele medita por um momento e ele toma uma decisão. Ele chama o guarda, pede a espada, pede para o guarda tirar a espada e pegar o filho vivo. Note a sabedoria desse homem. Pede para pegar o filho vivo e partir ao meio e dar metade para cada uma das mães. Querido, ou seja, o filho vivo ia morrer também. Aí olha isso. A mãe do filho que estava vivo tinha o bebê morto no colo. Mas quando ela ouviu Salomão falar que ia matar o bebê vivo, que estava na mão da mentirosa, que estava no colo da mentirosa, ela diz, não, meu senhor, não, deixa com ela, porque eu prefiro ver o meu filho vivo nos braços dela do que ver ele morto. Olha que tremendo isso. E a outra dizendo, a outra se entregou pelas palavras. Ela disse, isso, porque se eu não posso ficar, nem eu nem ela. Olha que forte isso, né? Aí Salomão diz que pega o filho, aí ele não corta o menino ao meio, pega o menino e dá para aquela que abriu mão do bebê vivo, só para ver ele vivo, entende? Que palavra de sabedoria tremenda. Isso é muito forte. Mas por quê? O homem tinha a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que antes dele não houve e depois dele não haverá homem. Só Jesus. Jesus era mais sábio que Salomão. Ok? Jesus era, não. Jesus é, porque ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Então, aprenda isso hoje. Nesse episódio eu quero que você medite nisso. O silêncio tem muito valor. É no silêncio que você consegue mergulhar em si mesmo. É no silêncio que você... Entenda bem, é silêncio. Eu estou falando de silêncio, meu irmão. Sabe? Não, pastor, eu não falo nada. Eu ligo lá a Netflix
e fico 2 horas assistindo filme sem falar nada. Para com isso. Para com isso, meu irmão. Eu estou falando de silêncio, aquele silêncio introspectivo. Aquele silêncio que você para e vai meditar na tua vida, vai meditar no que você pode melhorar na sua vida, vai meditar no que você pode fazer na tua vida. Amém? Então, é necessário que a gente venha aprender isso hoje. Ok? Até o pulo, quando fica calado, é tido por sábio. E o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. Amém? Aprenda o valor do silêncio. Aprenda a estar em silêncio. Aprenda a ouvir mais, falar menos. E quando falar, medite bem nas palavras que você fala. Metade dos seus problemas, meu irmão, ouça, metade dos seus problemas serão resolvidos. Na verdade, não vou dizer que serão resolvidos, sabe por quê? Porque você vai parar de gerar. Porque 80% dos nossos problemas foi acarretado por um momento de atitude impulsiva ou palavras mal, vou colocar aqui separado, malditas, ok? Mal expressadas, vamos colocar assim. Então, é necessário que nós venhamos entender esse segredo hoje. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus faça resplandecer os seus olhos sobre ti, sua graça sobre a sua vida. Que você venha aprender com a palavra do Senhor, com Salomão e os seus provérbios, que o silêncio vale muito. Amém? Que Deus te abençoe. Manda esse episódio lá para quem você sabe que precisa falar um pouco menos, que precisa entender o segredo e o valor do silêncio, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado por esse episódio e que no nome de Jesus nós venhamos nos encontrar no episódio que vem. Amém? Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.